Conosco, e você diz amém por isso. Meus irmãos, neste momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, hoje como culto de doutrina, culto de ensinamento. A gente vamos estar nesse momento meditando na palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu não sei aos irmãos que estão no grupo da igreja, aos irmãos que estão no grupo da igreja, eu não sei se os irmãos perceberam que a gente postamos lá que nós entramos em uma série de estudos que vamos estar aplicando todo culto de doutrina, tanto aqui na congregação em Belém de Maria, como também na congregação Batateira. E que série de estudos vai ser essa? O tema é: a Bíblia não diz. Eu vou falar muito por esses dias nos cultos de doutrina, tanto aqui como em Batateiras, tudo que muitos pregadores falam, mas a Bíblia não diz. Porque nós vivemos uma época hoje que a gente vê muitos pregadores falando muitas palavras no altar da igreja, e quando a gente, auxiliar médico, vai procurar na Bíblia, a gente não encontra, porque estão falando o que a Bíblia não diz. Muitas pessoas dizem: está na Bíblia assim. Quando você vai olhar, não está na Bíblia. E o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Meus irmãos, tudo que não está escrito na Bíblia e que alguém prega no altar se torna uma heresia. Então nós temos que ter cuidado, porque a maioria, entre aspas, dos pregadores, da qual eu cometi muitos desses erros. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a pregar com os meus 17 anos. E eu cometi muito erro porque eu assistia muita pregação de pregadores. Eu achava muito bonita a forma que os pregadores pregavam. E muitas das vezes eu ouvia ele pregar, abrir a Bíblia e começar a pregar, e tinha pontos que eles falavam que me chamavam muita atenção, porém não estava na Bíblia. E eu pegava aqueles pontos que os pregadores não falavam que não estavam na Bíblia, mas eu ouvia aquele pregador falar, porque ele era um pregador conhecido, era um pregador renomado. Então eu pensava que tudo que ele estava falando estava certo. Então eu pegava nas minhas oportunidades e pregava no púlpito da igreja. Só que quando Deus me despertou para a área do estudo da palavra, quando Deus me despertou a estudar a Bíblia, a me aperfeiçoar no conhecimento, eu vi que eu falei muitas palavras nos altares da igreja que não está na Bíblia. Por quê? Porque eu ouvia pregadores falar e eu pensava que estava na Bíblia mesmo. Há um problema aí, irmão, no cristão que tem uma preguiça para estudar. Porque nós temos que ter cuidado com aqueles vídeos de Facebook. Nós temos que ter muito cuidado com pregações de YouTube, irmão. Nós temos que ter muito cuidado com um videozinho de um WhatsApp, aquelas mensagens cortadas que mandam no grupo, que você participe, você vê aquele pregador, aquela irmã falando aquilo ali, e você se emociona, acha bonito, e quando pensa que não vai falar no altar aquilo ali, e quando você vai olhar na Bíblia, não está na Bíblia. Aí você, ou seja, foi conduzido a errar porque teve preguiça de estudar a Bíblia. E é sobre isso que nesses dias a gente vamos estar tratando nos detalhes com os irmãos. O que pregadores falam que não está na Bíblia. E você vai se assombrar com tantas coisas que você já ouviu, principalmente na internet, que eu vou ensinar aqui para os irmãos. A cada culto, a cada quarta-feira, os irmãos vão botar a mão na cabeça para dizer: meu Deus do céu, até eu já falei isso e eu não sabia que não estava na Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, para a gente falar simplesmente só o que está na Bíblia.
Porque o que nós falamos que não está na Bíblia, nós cometemos um erro gravíssimo. E é dentro deste assunto que nós estamos abordando. Comecei ontem em Batadeiras, hoje será a segunda ministração a respeito desse tema. A Bíblia não diz que é o tema central. Eu vou falar sobre um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que é um texto conhecido, que eu quero mostrar para os irmãos. Eu acredito que em alguma oportunidade eu já falei aqui na igreja a respeito desse texto, mas como nós estamos nessa série de estudos a respeito do que a Bíblia não diz, nós não podemos deixar passar esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Lembrando para os irmãos que Atos dos Apóstolos fora escrito pelo médico Lucas. Lucas, ele era médico. Lucas escreveu um dos evangelhos que se intitula o seu nome, por nome Lucas, e também ele escrevera Atos dos Apóstolos. Vale salientar para os irmãos que o evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos foi escrito por pesquisas que Lucas fez, porque Lucas, ele não andou diretamente com Jesus, assim como Mateus, assim como João e assim como Marcos andou. Lucas, ele escreveu de acordo com aquilo que ele pesquisou. Por isso que Lucas, ele traz muitas revelações profundas, principalmente no evangelho que titula o seu nome de Lucas. Segundo a história, segundo os estudos, diz que Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Ou seja, Lucas, ele aprendeu com Paulo. Lucas, ele se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo. E com isso, sendo Lucas médico, os irmãos sabem que médico é formado, os irmãos sabem que médico é curioso. Lucas, usando o lado da medicina, ele também agora vai querer conhecer melhor Jesus. Ele vai querer conhecer a respeito de Jesus. E aí escreve-se um dos sinóticos, que é Lucas, da qual tomou o seu nome. E Atos dos Apóstolos. E no capítulo 9, você fique com a sua Bíblia aberta para nos acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a epígrafe vai mostrar a respeito da conversão de quem? De Saulo, no caminho de Damasco. O capítulo 9 vai falar de como Saulo se converteu ao cristianismo. Porque Saulo de Tarso, ele era conhecedor do judaísmo, ele conhecia os pergaminhos, ele conhecia a lei. Por isso que ele não aceitara o Cristo Jesus como o Deus enviado a esta terra. Porque a Bíblia vai nos dizer: veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque, meus irmãos, isso é muito interessante. Se você for falar isso para alguém no Evangelho, você vai arrumar uma briga. Mas na verdade, a Bíblia fala que todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida, é criatura, passa a ser filho depois que aceita Jesus de Nazaré. Por isso que a Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam quem? Os judeus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Isso aqui é muito lindo, é muito importante. Então Saulo, ele perseguia a igreja, não? Saulo era um perseguidor. Saulo, ele pede autorização para que se encontrasse alguém daquela seita, porque ele tratava a igreja como uma seita, matasse e prendesse. Aí é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque tem muitos pregadores e muitos ensinadores que já ensinaram nesse texto falando que a Bíblia não diz.
Mas eu quero dizer para os irmãos aqui somente o que a Bíblia diz, e quero ensinar para os irmãos o que a Bíblia não diz, e que muitos pregadores dizem que está na Bíblia e não está. Capítulo 9, leia comigo passadamente aí. E Saulo, respirando ainda ameaça, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ou seja, Saulo, ele está virado. Ele não queria que o evangelho de Cristo Jesus fosse propagado. Ele queria calar a voz da igreja. Ele queria impedir que fosse propagado que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eles queriam impedir que isso fosse divulgado. E quando ele escutava a falar a respeito de Cristo, que havia ressuscitado, nasce uma ira, nasce um ódio dentro do coração de Saulo. E ele agora vai se dirigir ao sumo sacerdote para pedir permissão, para que se encontrasse algum que ele tratava de seita, prendesse e matasse. Isso aqui é muito sério, irmão. Versículo número 2: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Por que para as sinagogas, auxiliar Wellington? Porque os judeus, mesmo, isso aqui é bom que os irmãos aprendam isso hoje, mesmo a partir do momento em que Cristo Jesus veio à terra, os judeus, ele, assim como Jesus, tinha a prática de ir para as sinagogas. O que eram as sinagogas? Sinagoga nada mais nada menos era do que um templo, um lugar onde se reunia para ler a Torá, para ler os pergaminhos. Ou seja, o próprio Jesus tinha o prazer de ir para o templo. Então é muito bom que nós venhamos entender isso aqui, irmão. O próprio Jesus nos dá ensinamento a respeito de ir para o templo. E os discípulos tinham essa prática, e Saulo sabia aonde encontrar a igreja, porque Saulo sabia que o lugar mais fácil de encontrar os cristãos era onde? Nas sinagogas, nas igrejas. Por quê? Porque crente tem que congregar, crente tem que estar na igreja. Então ele pede carta, versículo 2, está aí na sua Bíblia. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, porque eles tratavam os seguidores de Jesus como seita, que homens, que mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então Saulo tratava os discípulos, a igreja de Cristo, como seita. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho, porque eles falavam a respeito da ressurreição, porque eles falavam a respeito de Cristo Jesus. E isso aqui é muito importante que eu cite para os irmãos. Obrigado, auxiliar Leandro. Isso aqui é muito importante, porque a igreja do Senhor sempre ela foi perseguida. A igreja do Senhor sempre passou por perseguição. Mas o próprio Jesus deixou uma palavra esclarecedora: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Irmão, você está seguro, você está assegurado. Pode se levantar quem queira se levantar contra a igreja, mas não tem como fazer a igreja parar, porque a igreja ela tem uma meta, e a meta da igreja não é estabelecida por homens. A meta da igreja é estabelecida por Cristo. E qual foi a meta que Cristo estabeleceu? Eu falei em Apocalipse, capítulo de número 3: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja tem uma meta, e a meta da igreja é chegar ao céu de glória. A meta da igreja é romper no céu.
sobre você. A mão de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua família. E você tem uma meta, e a meta é o céu. E quem tem a meta do céu não pode voltar atrás, irmão. Quem tem a meta de chegar ao céu não pode recuar, tem que avançar em direção à Canaã celestial. Então nós não podemos voltar atrás, nós não podemos desistir, independente do que nós possamos enfrentar, independente das perseguições, independente dos levantes, independente das calúnias. A igreja primitiva também passou por isso, mas eles tinham uma meta, e a meta era chegar nos céus. E quem tem essa meta de chegar no céu não desiste por nada. Então ele pede cartas para que se encontrasse algum daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, ou seja, da voz de prisão. Porque a carta que Saulo tem em mãos, ele tinha a autoridade de dar voz de prisão. Veja que autoridade. Era chegar nas sinagogas onde estivessem falando de Jesus, olhasse e dissesse assim: olhe, você está preso. Olha que autoridade. Agora preso por quê? Por falar de Jesus. Você já imaginou? E hoje, irmão, há muitas nações neste mundo que quando se fala de Jesus, você é preso. Quando se fala de Jesus, você é levado para o cárcere. Porque ainda existe neste globo terra nações que não aceitam o Evangelho, que não aceitam o Cristo que morreu na cruz do meio ao terceiro dia, ressuscitou, rejeitam a palavra de Deus. Então foi isso que aconteceu aqui. Ele se encontrasse homens ou mulheres, não importa quem, que estivesse propagando Cristo, seria preso. Versículo de número 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, porque qual era o destino de Saulo? Qual era o destino dele? Ele estava indo para onde? Damasco. A carta que ele pediu foi para ir para onde? Damasco. Então o que acontece? Antes dele chegar lá, por quê? Porque, irmão, lá em Damasco tinha muitos dos nossos irmãos propagando o Evangelho. Lá em Damasco tinha muitos dos nossos irmãos falando a respeito da ressurreição. Lá em Damasco tinha muitos irmãos das sinagogas reunidos, falando de Jesus. Então o que acontece? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Jesus não permitiu que ele chegasse lá. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Tem pessoas que podem tomar o mal contra você, pode até sair apressadamente para tentar o mal contra você, mas não chega até lá, porque Deus marca encontro no caminho e não deixa te atingir. Quantas das vezes na nossa vida Deus não fez isso? Pessoas tomaram o mal contra a nossa vida e foram até de caminho ao nosso encontro. Agora eu pego, agora eu vou fazer, agora eu vou destruir ele, vou destruir ela, vou destruir a família. E foi de encontro, mas no meio do caminho o Senhor marcou encontro e disse: nele tu não toca dela, tu não vai tocar. Porque Deus cuida de nós. Glória a Deus por isso. Então, resplendor de luz. O que foi, irmão, que cercou Saulo? Um resplendor de luz. Um resplendor de luz cercou ele. E de onde vem esse resplendor de luz? Do céu. Porque o meu milagre, o meu livramento, a minha bênção, aquilo que nós esperamos, não vem da terra, vem do céu. Porque quem manda é Deus lá. Esse livramento aqui veio do céu para a vida dos discípulos, para a vida do povo que propagava Cristo ali nas sinagogas, ali em Damasco. Então ele ia toda afoito. Toda atenção, porque isso aqui é muito lindo. E o versículo de número 4 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que eu faço: Saulo estava perseguindo Jesus? Estava? Sim ou não? Sabe por que ele estava perseguindo Jesus? Porque estava perseguindo a igreja. Porque quem persegue a igreja, persegue também a Jesus. Isso aqui é muito interessante. Por isso que Jesus
quando certo resplendor de glória, ele cai a cara no pó, sabe o que acontece? Ele não diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque quem é? Quem é o homem para perseguir Deus? Ninguém persegue Deus, irmão. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só que quando ele fala me persegue, ele está se referindo a igreja, porque ninguém persegue Deus, mas quem persegue a igreja está perseguindo Deus. Por isso que a palavra de Saulo, Saulo, porque ele persegue? Porque ele estava perseguindo a igreja. E quem persegue a igreja persegue a Deus. Ou seja, Deus pega a tua guerra para ele. Deus pega aqueles que te perseguem e não. Se você se perseguir minha serva, se você perseguir o teu servo, você vai estar perseguindo a mim, porque Deus pega a tua briga e guerreia por ti. É o que a Bíblia diz. Olha, isso é lindo. A Bíblia diz: a guerra, ela é tua, mas a peleja é dele. A guerra é nossa, mas quem peleja as nossas guerras é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quem te persegue, persegue a Deus. Isso aqui é muito interessante, irmão. Mas vamos ler novamente o versículo 4. E caindo ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, eu quero usar esse texto aqui para falar a respeito do que muitos pregadores falam, dizem, mas a Bíblia não. Até agora o que eu estou falando está na Bíblia ou não está? Sim ou não? Sim, porque você está acompanhando aí. Você está acompanhando na sua Bíblia. Você está fazendo aí as suas anotações. Mas olha aqui para mim. Vocês estão vendo o cavalo aqui? Não tem cavalo aqui. Se você ler o capítulo 9 por completo, você não vai ver cavalo aqui. Mas existem muitos pregadores que eu já vi pregar, dizer que Saulo caiu do cavalo. Aonde está o cavalo? Aonde é que eles estão vendo o cavalo aqui? Porque na mentalidade deles, por Saulo ser uma autoridade e estava fazendo uma viagem para Damasco, ele estaria montado. Irmão, se não tem cavalo aqui, eu não vou botar cavalo no meio. Eu não posso botar cavalo, não tem cavalo, irmão. A Bíblia diz o texto de e caindo em terra, mas a Bíblia não fala como que ele caiu, ou de que ele caiu. Então, se a Bíblia não fala que ele caiu de carroça, se a Bíblia não fala que ele caiu de cavalo, eu não vou botar carroça, eu vou botar cavalo. Então, nós temos que aprender a falar somente o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que o resplendor cerca ele, e diz o texto, o versículo de Neymar, e caindo em terra. Como eu não sei? Talvez ele possa estar em caminhada e caiu em terra. Mas eu não posso botar um cavalo na Bíblia, essa Bíblia não colocou um cavalo aqui. Porque o erro de muitas pessoas é querer fantasiar a Bíblia, é querer fantasiar o texto para deixar bonito, para dizer que teve uma revelação. E não, a revelação está aqui. Aqui não precisa ser revelado mais nada, já está em nossas mãos. Aqui é só ler e entender. Porque tem gente que não, Deus me revelou cavalo, não tem cavalo aqui. O que está revelado já está em nossas mãos para a gente ler e compreender. Então tem muitas pessoas que, para fantasiar o texto, bota coisas na Bíblia que não existem. É por isso que hoje existem muitas seitas e heresias, porque fantasiam aquilo que a Bíblia não revela, é porque não é para você saber, acabou. Não adianta fantasiar e colocar o que a Bíblia não diz. Aí muitos dizem: Saulo caiu do cavalo. Aonde? Cadê o cavalo? E tem uns que falam até o rugido do cavalo. Até o rugido. Não tem cavalo aqui. Ele caiu em terra. E quando ele cai em terra, versículo 4, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então, pelo amor de Deus, vamos aprender a dizer somente o que a Bíblia diz. E não dizer o que a Bíblia não diz. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Antes de você falar algo, vá lá ler se está aquilo na Bíblia mesmo. Se você ouviu o pastor pregando, se você ouviu o pregador pregando, falando algo que te chamou a atenção, mas vai lá e vê se está na Bíblia mesmo. Para você não cometer o erro que eles estão cometendo, de falar o que a Bíblia não diz. Versículo 5, olha o que diz aqui. E ele disse: quem és, Senhor? Ó, quem és, Senhor? Ele está ali. Ele cai em terra. A voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo de número 5 ele vai dizer: ele disse: quem és, Senhor? Ele agora sente o desejo de conhecer quem? O Senhor. Porque quem tem um encontro com Jesus tem o prazer de conhecer Ele. Quanto mais você conhece de Jesus, mais forte você fica. Quanto mais você conhece de Jesus, mais graça você adquire. Quanto mais você conhece de Jesus, mais sábio você se torna. Porque Ele é a própria sabedoria personificada. Quem é, Senhor? E disse o Senhor. Agora Ele vai se identificar. Para quem? Para Saulo. Eu sou Jesus. Preste atenção que isso aqui. A quem tu persegues. Mas Saulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a. Mas quem persegue a igreja? Persegue a Cristo. Então por isso que eu não ele vai falar, porque persegue a igreja, a minha igreja, não, persegue a mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo. E Cristo, o cabeça. A igreja é o corpo e Cristo, o cabeça. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Isso aqui é muito lindo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí olha o que ele vai dizer aqui agora, irmão Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os arquidões. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: duro é para aquele que persegue a minha igreja. Duro é para aquele que persegue a minha noiva. Duro é para aqueles que se levantam contra o meu povo. Versículo de número 6. E ele tremendo, porque agora ele treme as bases. O homem que estava todo afoito, o homem que estava todo violento, todo bravão, todo não sei o que, agora está tremendo. Sabe por quê? Porque diante da presença de Deus a gente treme mesmo, irmão. O camarada pode ser bravo aí fora, quando chega aqui cai na lágrima, no choro, nos pés do Senhor Jesus. O camarada pode puxar fuzil lá fora, o camarada pode andar armado lá fora, batendo o peito e dizer: eu sou bravo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando chega na presença, Deus chora que nem criança. Por quê? Porque diante da presença de Deus a gente se quebranta na presença dele, reconhecendo que Ele é Deus, é digno de ser glorificado. Aleluia. E ele, versículo 6, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que te faça? Ele agora vai se colocar na posição de trabalho. Então isso aqui é tremendo. Porque ele estava com cartas para perseguir os irmãos, matar os irmãos, e ele agora tem um encontro com Jesus, pergunta quem estava falando com ele, porque sempre deseja conhecer Jesus, e agora se coloca na posição de missionário. Ele agora quer fazer missões. Ele agora quer dizer: o que queres que te faça? Ou seja, ele tem um encontro com o Senhor e agora sente o desejo de fazer algo pelo reino de Deus. Porque quem tem um encontro com Deus tem o desejo de fazer algo pelo reino de Deus. Olha que coisa linda. Que queres que faça? Uma pergunta ele fez para Jesus. E disse-lhes o Senhor: levanta-te
e entra na cidade, e lá lhe será dito o que te convém fazer. A partir desse momento aqui, no encontro que ele tem com Jesus, Jesus já coloca para ele um compromisso. Só que antes dele, você quer entender? Antes dele começar a fazer algo, ele primeiro teve um preparo na oração. Você vai encontrar ele orando. Vamos chegar lá. Versículo de número 7. E os varões que iam com ele pararam espantados. Até agora não tem cavalo aqui. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso aqui é outro mistério. Porque quando a voz brada de cima, o resplendor de glória, a luz cerca Saulo, ele cai na face do pó. Saulo ouve, e voz isso aqui é tremendo. Aleluia. Saulo ouve, se converte a Cristo. Os demais ouviram a voz do Senhor falando, mas não se converteram. Porque tem muitas pessoas que é assim, ouvem, mas não se convertem. É o que a Bíblia diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes. Então todos ouviram aquela voz, mas não entenderam nada, porque naquele momento ali, Deus tinha um alvo. Irmão, Deus tem o seu alvo certo, e na hora certa, Deus ele entra em ação. Nem se preocupe, o camarada pode ser duro como for, Deus já está de olho nele. Mas eles ouviram também a voz, mas não fez diferença nenhuma para eles. Mas a vida de Saulo fez. Porque quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a palavra do Senhor e deixa a palavra fazer morada dentro de você, há uma mudança na sua vida radicalmente. Aleluia. Relembra o versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quem é que está falando com nós aqui? Quem é que está falando com Saulo? Isso aqui é tremendo, irmãos. Glória a Deus por isso. Versículo 8. E Saulo levantou-se da onde? Da terra. E abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão. Peraí. Guiado ele pela mão. Cadê o cavalo? O que eles disseram? E levantando ele, colocaram sobre a sua calvadura novamente. Tem cavalo aqui, irmão. Versículo de número 8. Olha o que diz esse livro. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Qual era o alvo dele chegar em Damasco? Ele ia fazer o que em Damasco, irmãos? Matar os cristãos, prender os cristãos, perseguir os cristãos. Mas ele chega em Damasco como missionário, porque quando Deus marca enquanto é assim, ele muda a vida do ser humano. Glória a Deus. Versículo número 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Já começou a fazer jejum. Aleluia. O homem se converteu naquele dia e já passou a fazer jejum. 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Estava 3 dias em jejum. Porque ele sabia que tinha que se preparar. Porque ele disse: o que queres que faça? Havia uma missão para ele. E eu creio que tem que estar preparado para cumprir a missão de Jesus na sua vida. Olha o que diz o versículo de número 9, mais uma vez. Relembro. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem. E o versículo 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo. Por quê? Porque o objetivo de Saulo chegar lá era para perseguir os nossos irmãos. Chamado quem? Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão. Aí o Senhor agora vai falar com quem? Com Ananias. Falar o que com Ananias? A respeito de quem? De Saulo. Porque Ananias sabia, auxiliar Leandro, ele sabia quem era Saulo. Porque a fama de Saulo corria que ele estava tentando prender os cristãos para matar. Então, Jesus, sabendo que havia temor na vida dos discípulos, o que foi que fizeram? E Jesus fez? Preparou primeiro Ananias para ir ao encontro de Saulo. Porque assim que acontece, isso aqui é tremendo. Versículo de número 10, repetindo: e havia em Damasco um certo discípulo chamado quem? E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Porque nós, quando o Senhor fala, a gente temos que nos posicionar para atender o chamado de Deus da nossa vida. Eis-me aqui, Senhor. Aí o versículo de número 11 diz o quê? E disse-lhe o Senhor, isso aqui é tremendo: levanta-te e vai à rua chamada direita. Irmão, Deus conhece o teu endereço. Deus conduziu Saulo para uma casa onde era conhecida a rua direita. Ali estava a casa que Saulo estava. E Jesus fala com Ananias aonde ele está, porque Deus sabe onde você está todos os dias. Ele te conhece 24 horas por dia. Glória. Então, versículo 11: disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus viu não? Glória a Deus. Nós vemos que ele estava 3 dias sem comer e sem beber, jejum. E aqui em visão, Jesus revela para Ananias que ele estava orando. Isso é tremendo lá. E ele estava orando aonde? Numa rua chamada direita e numa casa. Porque Deus vê quando você dobra essa ajuda na casa. Ele está te vendo, ele está te contemplando. Isso aqui é lindo demais, irmão. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Agora está tratando com quem? Agora está falando com quem? Com Saulo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Isso aqui Saulo está orando. E agora, na oração dele, Jesus mostra para ele que um homem por nome chamado Ananias vai até ele, vai colocar a mão sobre ele e a visão dele vai voltar. Você já imaginou um homem que tinha acabado de se converter, jejuando 3 dias, orando e ainda recebe o dom de visão? Isso é tremendo, irmão. Meu Deus. Exato. Chamado missionário, jejum, 3 dias, sem beber, sem comer. Isso aqui é tremendo. Orando e ainda tem o dom de visão. Recebe ali. Isso aqui é tremendo, viu, irmão? Isso aqui é para a gente sair voando. Mas vamos lá. Repetindo o versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a... Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste nome, ele agora tem, porque a fama de Saulo era grande. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, Ananias não estava acreditando na mudança de Saulo. Porque você sabia que tem gente que não acredita na mudança de outra pessoa? Mas quando Deus entra na vida, o mundo transforma, liberta e faz a obra. Glória a Deus por isso. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias agora vai falar para Deus. Ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias não estava entendendo que Deus já tinha marcado um encontro com Saulo. Ananias não estava entendendo que
de número 15, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí Deus fala para Ananias: Ananias, não importa a informação que você tem tido, não importa o que alguém tem falado de Saulo, ele para mim é um vaso escolhido. Não importa o que falam de você, você é um vaso escolhido. Não importa o que eu estou falando da sua vida, você é um vaso escolhido de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Versículo 16: e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, ó, já chamou de irmão. Por quê? Porque Jesus tinha falado para ele que ele era um vaso desse. Quando Jesus fala para Ananias que Saulo era um vaso escolhido, ele já estava dizendo: ei, eu já tratei com ele, eu já mudei a vida dele, ele agora é irmão. Eu acho que é lindo o trabalho de Deus, irmão, porque às vezes a pessoa está aí fora, é um drogado, quando pensa que não, Jesus liberta, amanhã o camarada está, irmão, tudo bem, era um cascaceiro, aí passa na rua, amanhã está um pouco, irmão, tudo bem, era uma pessoa que era apelidada, não tinha nome na sociedade, mas quando Jesus mata em conta, a pessoa olha você passando na rua, irmão, tudo bem, por quê? Porque Deus, ele dá honra, Deus muda, e ele abençoa, e muda a vida do ser humano radicalmente, irmão, e o povo tem que ver, tem que respeitar o Deus que te mudou. Glória a Deus. Não vai me chamar mais de pinguço, de cachaceiro, de drogado, de traficante. Vai chamar irmão fulano de tal, ou amanhã, obreiro fulano de tal, auxiliar fulano de tal, diácono, presbítero, evangelista, pastor fulano de tal. Irmão, Jesus faz assim, ele pega aquilo que ninguém dá nada e mostra que ele faz como quer, porque a Bíblia me diz que ele pega as coisas loucas da terra, as coisas que ninguém dá nada, as coisas que acha que é, que pensa, e não sei o que, ele pega aquilo que não é, aquilo que olha para si e vê que não tem condições nenhuma, porque a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas para confundir das sábias aquelas que se acham alguma coisa. Versículo 17 para a gente encerrar. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas. Perceba que Jesus revelou tudo o que tinha acontecido na vida de Saulo, antes mesmo de Saulo falar a respeito, isso aqui é tremendo, irmão, a respeito do encontro que teve. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ai, meu Deus, coisa linda, irmão. Quando Ananias estende as mãos e posiciona as mãos sobre a vida de Saulo, na mesma hora as escamas saem dos seus olhos e ele fica cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, Saulo sabia que necessitava estar cheio para cumprir o ministério da vida dele. Ele sabia que tinha que estar cheio do Espírito Santo para cumprir o chamado de Deus. E não cada um de nós possamos a cada dia buscar, e cada um de nós a cada dia possamos nos encher do Espírito Santo, para que possamos viver o chamado de Deus com excelência nessa terra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, que Deus venha abençoar a igreja, que Deus guarde, livre, proteja nossas vidas de forma especial. Eu louvo a Deus pela presença de todos os irmãos que aqui estão presentes. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Amanhã, assim Deus permitindo, estaremos aqui também com os irmãos para juntos glorificarmos o nome do Senhor Jesus, e que Deus possa abençoar os irmãos e também fazer a obra completa no lar dos irmãos. Eu tenho orado muito pelos lares, para Deus fazer uma obra nos lares dos nossos queridos irmãos de forma especial. Vamos ficar de pé, vamos agradecer, auxiliar Leandro, Deus abençoe por ter nos acompanhado e por ter atendido o nosso pedido para estar aqui. Querido e eterno Deus, neste momento, Senhor amado, eu quero estar, Senhor, te agradecendo
por este culto maravilhoso realizado na noite desse dia. Senhor amado, este culto de doutrina, onde tratamos, Senhor, aquilo que a Tua Palavra nos diz, aquilo que a Tua Palavra nos revela, que possamos a cada dia falar, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que a Tua Palavra mostra e revela para nós. Todos em paz, agora em segurança, cada um teu filho aos seus lares. Guarda, livra, abençoa os lares e as famílias dos teus filhos, para a glória que há no teu nome. Nesse momento eu oro, Senhor amado, meu Deus, pela cunhada do nosso auxiliar Wellington. Eu peço a tua bênção sobre a vida dela. O Senhor vem estender as suas mãos sobre o seu lar, sobre a sua família, restaurando a sua saúde, Senhor. O Senhor venha fazer a sua vontade na vida dela para a glória do teu nome. Nós cremos no Deus que cuida. Também eu oro neste momento, Senhor, para a tua igreja, para Simone, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida de Simone, faça a obra completa na vida da tua filha, para que ela possa cada dia glorificar o teu nome. Que o Senhor venha prolongar os seus anos de vida nessa terra. Continua com a tua igreja, continua com o teu povo. Abençoa essa obra desse lugar, salvando, libertando, trazendo vidas para este lugar, Senhor. Levantando homens, mulheres, jovens, crianças compromissados no teu reino. Levantando a cada de obreiros para a tua seara, para que possamos a cada dia avançar com a tua obra, agora conduzida em segurança, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, diga para o seu irmão: foi bom você ter vindo hoje, Jesus te ama, eu também. Se possível, estejam aqui amanhã para a glória de Deus.